Relato real. Como minha situação financeira mudou e consegui comprar a casa própria. Mudei de vida fazendo o caderno da gratidão. Sempre tive vontade de ser próspera, mas vivi boa parte dos meus dias na estagnação. Fui uma criança de beleza que saltava aos olhos, porém pobre de tudo, de amor, de prosperidade, de carinho. Época dos anos 80 e 90, nessa época no Brasil, se conhecia realmente quem era pobre e quem era rico. Eu era pobre, a mais velha de 5 irmãos, eu era filha de outro pai. Conheci meu pai aos 9 anos, era um homem carismático, era cheio de ternura e afagos comigo, religioso e rico porém avarento. Na escola eu era calada, quieta, mas me saía muito bem nos estudos, tanto que pulei de série algumas vezes. A minha mãe sempre me dizia para estudar para ter um futuro melhor, para não passar pelos apertos que ela havia passado e nós juntamente com ela também passávamos alguns desses perrengues. Meus irmãos foram forçados pelo pai deles a abandonar os estudos para trabalhar aos 13 anos, eu sofria com aquilo, também pensava que a próxima a abandonar os estudos seria eu. Porém minha mãe sempre me confortava dizendo que isso não iria acontecer porque o meu pai biológico não aceitaria isso. Além do mais, tanto meu pai quanto minha mãe reconheciam o valor dos estudos. Eu sempre tive minhas dúvidas. Um dia quando cursava a 2ª série do ensino médio, o pai dos meus irmãos avisou-me, assim que cheguei da escola, que arranjou um serviço para eu servir cafezinho numa espécie de lanchonete na capital a qual eu estudava. Eu teria que estar na lanchonete às 5 horas da manhã. Essa notícia foi terrível para mim e eu disse que não podia largar os estudos, afinal meu pai pagava para eu estudar na capital e no ano seguinte eu terminaria o ensino médio, e a resposta que veio para mim foi, mas eu já arranjei, é pegar ou largar. Senti-me encurralada, tomei coragem e falei, como assim já arranjou? Eu não pedi isso e não vou largar meus estudos. Além do mais, se eu fizer isto, sairei de casa muito cedo para conseguir ir de trem, do trem para este destino aí, sem falar a distância que vou ter que andar nas ruas da capital sozinha a pé, no horário que não terá muita gente nas ruas, é perigoso, não quero ir naquele dia. Fiquei sendo pressionada o tempo todo a aceitar aquele serviço. Eu sabia que se eu aceitasse, era minha sentença para nunca mudar de vida. Eu já tinha meus pensamentos limitantes, e agora parece que estavam se concretizando. Chorei muito, adentrei na cozinha e falei tudo para minha mãe que graças a Deus, ficou do meu lado e disse que eu não era obrigada e falou para ele que eu não estava dando despesa, que meu pai pagava estudos, roupa, calçado. Mas ele retrucou dizendo, mas come aqui, toma banho aqui. Daí em diante quase todos os dias eu ia almoçar com meu pai, o que eu não gostava muito, ficava distante. Aquele homem, marido da minha mãe, era grosso, insuportável, reclamava de tudo, vivíamos calados, com medo da reação dele. Minha mãe não trabalhava, era do lar, e ela evitava falar se estivesse faltando alguma coisa, fosse de alimentos ou outra coisa qualquer. Na vizinhança minha mãe era muito querida, escondido dele ajudava a quem precisava. Como eu falei, era uma época difícil, éramos pobres, mas tinha pessoas mais pobres, vizinhas que se ofereciam para cortar e tratar um frango para minha mãe em troca de alguns pedaços, mas tinha que ser escondido dele. Se você me perguntar se ele era mesquinho, não, ele não era mesquinho, até era generoso com os amigos dele, apenas, quanto aos vizinhos, não o suportavam, a não ser se ele convidasse para comemorar um aniversário, ou para uma partida de dominó. Terminei o ensino médio, na época científico, naquela época eu olhava para as pessoas da minha sala e imaginava que qualquer um ali tinha uma vida melhor que a minha, não me refiro apenas à questão financeira, mas a habitar um ambiente normal, com paz, onde você não tivesse medo de voltar para casa. De que adiantava estudar numa escola razoável e ter que voltar todos os dias para aquele inferno? Eu pensava comigo mesma, até quando vou aguentar? Eu não sabia de onde eu tirava força para continuar de pé, hoje eu sei que Deus me dava forças. Naquela época era comum voltar para casa e passar o resto do dia sem se alimentar porque tinha faltado tudo. Eu não conhecia a palavra resiliência,
mas eu fui muito resiliente. Fiz o vestibular, mas não passei. Na verdade, não tive coragem de ir conferir, os colegas mais próximos que conferiram. Eu vinha numa maré de azar desde sempre. No outro ano não tentei o vestibular, também não arranjava emprego pois exigiam experiência. Eu passava dias chorando escondido, sem motivação, saía do quarto para tomar água, me alimentar ou ajudar minha mãe nas tarefas diárias, sentia uma vontade imensa de sumir e nunca mais voltar, pensava que iria se abrir um portal e eu estaria bem longe dali, pensava na minha mãe, nos meus irmãos, era uma batalha que parecia não ter fim. Eu chorava todos os dias, achava minha vida uma porcaria, pedia morte, mas nem nisso eu tinha sucesso, era covarde, não tinha coragem de tirar minha vida. Mais um ano à vista, apesar de tudo eu tinha fé em Deus e sabia que de alguma maneira, as coisas iriam se acertar um dia, mas em seguida vinha a dúvida, e então tentei novamente o vestibular, passei, minha mãe e eu ficamos maravilhadas, meu pai não gostou muito do curso que eu escolhi, pois ele era ambicioso, e dizia que eu escolhi um curso de pobre. Numa coisa meu pai tinha razão, eu ganharia um salário muito baixo com este curso, mas não desanimei, casei-me na idade ideal, já tinha emprego, ganhava meu próprio dinheiro, embora não fosse lá grandes coisas, mas eu não iria depender financeiramente do marido, afinal fora orientada por minha mãe a agir desse modo, e minha mãe estava certíssima neste quesito. Algo que eu temia muito mesmo, era depender financeiramente de alguém, minha mãe não me criou para isto e eu via o que ela passava por depender daquele homem. 3 anos após casada engravidei, é um sentimento inexplicável ser mãe, é maravilhoso amamentar seu filho ou filha, saber que ali no seu colo está o amor da sua vida, os perrengues financeiros não passavam, só aumentavam. Passamos muitas situações complicadas, eu e meu esposo, mas não desistíamos de tentar uma saída, ou a direção. Mas eu tinha saído daquele lugar, eu voltava para visitar minha mãe. No ano seguinte minha mãe aposentou-se e ficou sem o marido, ele tinha outra e foi morar na mesma rua, apenas 2 esquinas após, minha mãe estava mais tranquila, porém estava doente de sofrer e passar por tantas situações adversas. Ela não merecia ter passado por tudo aquilo, nem nós. Outro dia ele quase cometeu um feminicídio, porque estava tendo um caso com uma mulher, eu estava em casa e pedi para ele não fazer isso, minha mãe falou para ele ir embora, que ela sobreviveria sem ele, foi horrível. Após ter minha filha, quando o bebê tinha mais ou menos 1 mês, eu comecei a ver o meu bebê com cara deformada, feito monstro, mas não contava para ninguém, tinha vergonha, meu esposo segurava o bebê no colo para me dar e eu não abria os olhos com medo do que iria ver, mas como ele sempre insistia e achava que era sono, eu abria os olhos e via que estava tudo bem. Eu estava passando por um sofrimento desconhecido por mim, a depressão pós-parto, porém eu não sabia que era assim essa doença se manifestava. Um dia quando meu esposo saiu pela manhã eu chorei muito ajoelhada perto do bebê pedindo ajuda a Deus, então neste momento corri para a casa da minha mãe que era pertinho, e contei tudo para ela. Minha mãe ficou muito preocupada e disse que eu estava com depressão pós-parto e que toda vez que meu marido saísse, eu fosse para a casa dela com a criança. Minha mãe queria que eu fosse para o médico, me explicou que era um caso muito sério, mas eu falei para ela que Deus iria me curar, e assim aconteceu. Minha oração a Deus: querido Deus, este mal que se manifestou em mim, não é meu, e eu não o aceito, e ordeno que este mal saia de mim agora em nome de Jesus, porque eu sou o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu já te agradeço pela cura em nome de teu Filho amado Jesus, amém. Fiz esta oração com muita fé e certeza que já estava curada. Pasmem, não precisei fazer outra vez. Os dias foram passando e eu me lembrei que outrora estava doente, e agradeci novamente a Deus pela graça alcançada. Quando meu neném me fez 7 meses, era linda, saudável, mamava, se alimentava muito bem, ela tomou uma dose de vacina na coxa, e dias depois eu percebi que ela estava com uma perninha mais fina, peguei uma fita métrica e tirei a prova, era verdade. Fui correndo e chorando muito ao pronto-socorro de fraturas a fim de realizar uma consulta e fazer um raio-x, e no raio-x confirmou uma perna mais fina e mais curta. Foi desesperador, o médico falou que não poderia passar remédio, que quando
ela completasse 1 ano e 6 meses, eu voltasse lá pois ele iria pedir para ela fazer natação ao completar 1 ano e 6 meses, falou para colocar ela no chão para movimentar as pernas, ela estava com 7 meses. Fui para a casa da minha mãe, a hora do banho era um sofrimento para mim, pois era ali que o problema ficava mais aparente, não satisfeita. Fui ao serviço de saúde daqui, que me encaminhou para uma ortopedista infantil, mas iria esperar ainda alguns dias para o atendimento. Durante os dias de espera, um parente meu veio nos visitar e me deu de presente uma cópia do DVD O Segredo, e me disse que eu precisava orar e ter fé que a minha filhinha já estava curada. Achei aquelas palavras um tanto quanto malucas, e quando ele saiu, fui assistir o DVD, gostei muito do conteúdo e comecei a orar, e já agradecendo a Deus pela cura, lembro-me que eu dizia em minhas orações: Deus, Tu a me deste tão perfeita, não é justo uma negligência da enfermeira, ela ter que continuar com esta sequela. Chegou o dia da consulta com a ortopedista, e a mesma constatou que a menina não tinha nada, e realmente, como num passe de mágica, não havia mais problema, a minha filha estava sarada. Lembra que eu disse que sempre tive fé? Mas eu não sabia usar a minha fé. Eu estava muito feliz com a graça alcançada, mas no campo financeiro, meu bebê estava agora com 5 anos, linda, graciosa, saudável e estudando. Tivemos perdas materiais significativas, perdi um emprego e voltei a estudar, arranjei empregos temporários com salários menores que o mínimo. Meu esposo não arranjava nem para o café, mudei de casa, não conseguia mais arcar com as despesas. Só quem viveu algo parecido tem uma noção do que eu passei. Nesse tempo, consegui um emprego melhor remunerado, compramos nosso primeiro carro zero, e no ano seguinte estava novamente desempregada. Parecia que o medo que eu sentia de certas coisas vinham de encontro a nós. Arranjei outro emprego, a remuneração não era tão ruim, mas o tratamento na empresa era de assédio moral com todos os funcionários. Imagine com uma novata, eu me sentia péssima trabalhando ali por causa da forma que éramos tratados, ou melhor, destratados. Eu pedia a Deus todos os dias: Senhor, me tira dali, não estou suportando. Durante a minha estadia naquele emprego, perdi minha mãe. Foi um golpe terrível e dolorido, sofri muito, eu sofria os maus tratos daquela empresa e sofria com a dor de perder minha mãe. Lembro-me que durante o meu sofrimento, pensei muitas vezes em dar cabo da minha vida, mas graças a Deus nunca o fiz. O luto me deixou desnorteada. Nessa época eu estava morando em uma casa alugada que ficava situada bem próxima à casa da minha mãe. O sofrimento era tanto que eu sentia com a falta e saudade da minha mãe que, além de fazer planos para tirar minha vida, eu não sabia mais contar o tempo. Podia passar o mês do falecimento da minha querida mãe, porém eu só lembrava que fazia 8 dias, quando na verdade era mais, bem mais. Eu passei a gostar de ficar sozinha, por muito tempo, para chorar, pensar, dizer a Deus que eu não estava suportando. Quem chegasse na minha casa eu falava que não podia receber, pois estava de saída, e daí? Minha irmã percebeu que eu estava atravessando uma crise de depressão e marcou consulta médica para mim. Agora já fazia 2 anos da partida da minha mãe, eu estava sarada da depressão, ainda chorava com saudade dela, e finalmente fui demitida do emprego tenebroso, mas no mês seguinte já estava contratada. O salário não era agradável, pois era muito inferior, a paz estava longe daquele ambiente, mas eu fazia tudo com maestria e alegria. Em janeiro do ano seguinte, 2017, vários contratos foram cancelados, inclusive o meu. Fiquei um pouco preocupada, mas confiante em Deus que eu iria arranjar outro ainda melhor, e foi o que aconteceu. Levei o meu currículo e a proposta foi para gerenciar uma equipe. Eu quis recusar, mas a pessoa me encorajou e disse que eu aceitasse porque ela tinha certeza que eu iria dar conta de tudo, e foi assim que eu aceitei aquela proposta de emprego, até porque o salário era bom e eu estava precisando. Na verdade eu orava por aquele emprego com fé e consegui. Eu estava trabalhando em 2 empregos diferentes, em municípios diferentes, e eu dava conta de tudo. 1 ano depois o empregador foi afastado e novamente no ano seguinte, em janeiro eu já estava demitida novamente, porém como eu estava com 2 empregos, fiquei em um deles. E na pandemia fiz uso do caderninho da gratidão, e tudo começou a mudar para melhor. A estagnação começou a se transformar em abundância e eu não parava mais de escrever em tal caderno. Quando eu aprendi a deixar de ficar cobrando as coisas a Deus, me lamentando, ao invés disso, passei a ser grata pelo que já tinha, pela vida, por minha família, e já fazia minha gratidão de fé.
Agradeci no caderninho pela bela casa que tínhamos comprado, uma casa linda, que a garagem da casa nova ficava fora, solta, que tivesse 3 quartos amplos, que tivesse 2 entradas, que eu pudesse entrar pela porta da frente quando eu quisesse, sairia pela porta dos fundos. No caderninho da gratidão, eu coloquei todos os detalhes que eu queria na casa própria, que eu não queria comprar pela Caixa, queria que o forro fosse em gesso, com suíte. Eu consegui comprar a minha casa própria com todas as facilidades e cômodos que eu queria.